Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Obrigado, Dudu. Deus abençoe. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O título da nossa mensagem hoje é A Conversão do Carcereiro, do desespero da condenação para a alegria da salvação. A conversão do carcereiro. Atos capítulo 16, versículo 27. Nós vamos fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Atos 16, versículo 27. A palavra do Senhor nos diz: O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Amém. Esse relato que nós acabamos de ler, da conversão do carcereiro, forma a tríade ou a trilogia das 3 conversões registradas pelo autor Lucas, da conversão de Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a conversão da jovem adivinhadora, que era possuída de espíritos malignos, e também agora a conversão do carcereiro. Lucas, o autor, ele parece ter uma estratégia de discurso em que ele apresenta fatos que se repetem 3 vezes. Ali, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós lemos também uma trilogia, a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e também do filho pródigo. Lucas parecia querer enfatizar que os perdidos eram um alvo de Deus. Aqueles que ele havia escolhido, ele queria salvar e ele o fazia assim intencionalmente. Todas as vezes que a gente vê alguma coisa aparecendo repetidamente na Bíblia registrado, nós precisamos prestar atenção. E aqui nós vemos também 3 histórias de conversão. A história de Lídia, a história da jovem adivinhadora e a história do carcereiro. E essa terceira história do carcereiro é uma história que nós começamos a ler aqui no versículo 27, que ele despertou do sono. Mas quem estava aqui na semana passada, tem acompanhado a leitura, sabe que o fato dele ter despertado teve uma causa. E a causa foi o que está registrado no mesmo capítulo, no versículo 26. Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro acordou por causa do terremoto e talvez do barulho das portas se abrindo. Essa é um relato desse momento da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com a sua equipe missionária. E eles estavam ali em Filipos, entrando na Europa, e então, depois de terem expulsado o demônio daquela jovem adivinhadora, eles são presos, acusados injustamente e lançados na prisão. Diz a palavra de Deus que era meia-noite. E eles, depois de um dia sofrido, cansativo, oravam a Deus, louvavam o Senhor, mas não timidamente, mas num som alto o suficiente para que os outros presos pudessem ouvir
aqueles louvores e aquelas orações. E ali então, por volta da meia-noite, um grande terremoto abala os fundamentos daquela prisão. E então, as correntes dos presos se soltam, as portas se abrem também, e o carcereiro, o chefe ali oficial daquele local, daquela cadeia, então ele acorda. Ao acordar, ele percebe que as portas estão abertas, e o que ele faz? Ele pega uma espada, puxa a espada e ele já vai se matar. Mas por que ele faria isso? Porque uma atividade muito importante era a atividade de vigiar os presos. No Império Romano, aquele que era responsável por guardar uma prisão, ele tinha uma grande responsabilidade. E se ele falhasse naquilo que ele tinha sido incumbido, ele seria penalizado com a pena capital, ele seria morto. Ou seja, se ele tivesse deixado os prisioneiros fugir, o destino dele seria a morte. Por isso, ele fala, antes que o império venha a se levantar contra mim e me matar, eu mesmo vou tirar minha vida para abreviar o meu sofrimento. E diz a palavra de Deus que, de alguma forma, Paulo, ele percebe aquela situação, naquela noite escura, talvez houvesse próximo ao carcereiro alguma tocha que permitisse a visualização daquela cena. Paulo percebe aquilo, ele indo se matar, e ele grita bem alto, dizendo, não faça nenhum mal a si mesmo. Não faz isso. Não precisa se matar. Nós estamos todos aqui. E a cena vai se desenrolando, mas eu quero ir meditando com você, versículo a versículo, nessa manhã. A primeira coisa que nós podemos aprender do versículo 27 é que Deus, ele conduz o seu povo para aqueles que não têm mais esperança, ou os que acham que a vida não tem mais valor. Essa era a realidade daquele carcereiro. Deus tinha um plano e um propósito para alcançar a vida daquele carcereiro e da família dele. Só que aquele carcereiro achou, eu falhei na minha missão, naquilo que eu tinha que entregar, no resultado, por isso eu não tenho mais nenhum valor, a minha vida não vale mais a pena, eu vou ser morto pelo Império Romano, deixa eu tirar a minha própria vida. Mas Deus tinha colocado ali um servo dele, Paulo, para que fosse instrumento de Deus para trazer uma palavra de salvação. Porque Deus, ele conduz o seu povo para aqueles que não têm mais esperança. O carcereiro achava, minha vida acabou. Não tem mais como eu resolver essa situação. O Império Romano, ele é duro. Ele não é misericordioso. Mas se alguém deixar um preso fugir, essa pessoa será morta. Por isso ele fala, minha vida acabou. Não tem mais valor. Não vale mais a pena viver. Deixa eu acabar com o meu sofrimento. Nós sabemos que ele tinha família, mas mesmo assim ele não pensa, ele quer acabar com a própria vida. E Deus conduziu Paulo e Silas para aquele lugar, para que o carcereiro não atentasse contra a própria vida, porque ele já não tinha mais esperança, e Deus continua conduzindo o povo dele para quem não tem mais esperança. E talvez alguns de nós já tenham passado por essa situação, de chegar até o lugar de intervir na vida de alguém que não tem mais esperança e que já estava considerando atentar contra a própria vida, num extremo. Ali, no estado do Espírito Santo, nós temos relatos de uma ponte em que muitas pessoas se jogavam dali e uma igreja resolveu fazer um plantão ali. E muitas pessoas tiveram a vida poupada, porque homens e mulheres de Deus, conduzidos pelo Senhor, falam, não se joguem, a sua vida tem valor. E eu quero dizer para você nessa manhã, que ou você é aquele que Deus está conduzindo para ser esperança para aqueles que já não têm mais esperança, para aqueles que estão desesperados, ou se você é esse, nessa manhã, que está desesperado, quem sabe você veio nessa manhã dizendo, eu vim para o último culto da minha vida, eu vou me despedir das pessoas, e os remédios estão me esperando lá em casa. Eu quero dizer para você, tem esperança para você.
Deus te trouxe nesse lugar para dizer para você, a sua vida é muito importante, ela tem valor. E é isso que Deus tem feito. E tem gente que está nesse extremo, a ponto de atentar contra a própria vida. Mas tem gente que vive numa vida de crônica desesperança. Vive um dia após do outro, mas sem saber o porquê, o propósito, e já procurou nesse mundo inteiro significado, objetivo, alguma coisa pela qual vale a pena viver e ainda não encontrou. E meus irmãos, minhas irmãs, nós não encontraremos nesse mundo, enquanto não tivermos um encontro com o nosso Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Nós viveremos desesperados, sem esperança. Não é nesse mundo que a gente encontra significado suficiente para dar para a nossa existência propósito. Não são nos nossos relacionamentos, na nossa conta bancária, nas nossas realizações, no nosso status. Nenhuma dessas coisas pode nos dar esperança suficiente para a gente viver uma vida que vale a pena, senão somente no encontro com o Senhor Jesus. E aí nós podemos dizer, como diz o apóstolo Paulo em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa, contanto que complete a carreira daquele que me chamou. Porque agora ele entende, a vida dele vale a pena. E aí ele pode dizer, quer morrais, se você viver é Cristo, morrer é lucro para mim, tanto faz. Mas eu quero dizer que eu vivo agora, entendendo o valor da minha vida. Entendo agora que eu não sou fruto do acaso. E eu tenho esperança naquele que me alcançou e que me amou. Esperança para os desesperados. É assim que Deus conduz o seu povo. Se você, nessa manhã, fez parte da ceia, comeu o pão, tomou o cálice, se você já conhece esse Jesus que dá sentido para a sua vida, Deus quer conduzir você para aqueles que não têm esperança nessa vida. Isso não significa dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter dificuldade, que a gente não vai ter graves e profundos sofrimentos, que a gente não vai ter que atravessar vales profundos e escuros. Mas significa dizer que em todos os dias, bons ou maus, nós sabemos que nós temos esperança, que vale continuar vivendo enquanto Deus estiver nos sustentando. E não apenas vale continuar vivendo, mas Deus há de conduzir o seu povo para proclamar esperança para aqueles que acham que a vida não tem mais nenhum valor. Versículo 28 segue dizendo, Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. O segundo ponto dessa manhã é que Deus conduz os seus servos não apenas para aqueles que não têm mais esperança, mas para proclamar e ser livramento para os sem esperança. Deus leva a gente até o convívio com essas pessoas. Mas Deus leva a gente também não apenas para conviver, mas para proclamar. Uma igreja que é comprometida com a sua proclamação, a proclamação da palavra de Deus. E Deus tem colocado a gente perto de gente que precisa ouvir da proclamação da palavra de Deus. Paulo grita em alta voz, naquela prisão, não faça mal nenhum a si mesmo. Estamos todos aqui. Meus irmãos, pensem comigo. Se Paulo não tivesse feito nada e tivesse deixado que o carcereiro se lançasse sobre a sua espada e tirasse a sua própria vida, mais ainda estava garantida a saída de Paulo. Já pensaram sobre isso? Não tinha ninguém mais ali para prendê-los, para mantê-los ali dentro da cadeia. Então Paulo, ele proclama, ele grita para aquele carcereiro, dizendo, não faça nenhum mal para você, às custas do risco da própria vida dele. Porque o carcereiro podia falar, Paulo não sabia qual seria o desfecho da história. O carcereiro, opa, está todo mundo aí, então eu não vou nada me matar. Prende todo mundo de novo e pronto, está resolvido. Mas Paulo, ele assume o risco e fala, não, eu vou proclamar. Não faça nenhum mal, você é importante. Deus tem um plano para a sua vida. Está todo mundo aqui. Não precisa se matar. O Império Romano não vai matar você.
Assim como Deus tem falado e tem usado muitos dos seus servos dizendo, olha, não desespere diante da situação. Deus tem um plano para você. Deus está usando essas coisas muitas vezes para quebrantar o seu coração. Você fez um planejamento, deu tudo errado diante da sua ótica, diante daquilo que você planejou, mas não deu errado diante daquilo que Deus tem de plano e de propósito. Então, descansa. E Deus quer usar você para proclamar libertação, salvação, o Evangelho, aquilo que dá sentido para as nossas vidas, para aqueles que já acham que a vida não tem mais nenhum valor. O texto segue dizendo, versículo 29, então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E o próximo ponto da nossa mensagem é que quando Deus opera em nossas vidas, reconhecemos que Ele é autoridade sobre nós. Meus irmãos, o carcereiro, ele tinha uma responsabilidade grande, por isso a punição dele também era grande no Império Romano. Mas quando ele escuta a voz de Paulo, o que acontece com ele é mais do que um livramento humano. Deus alcança o coração daquele carcereiro e ele deixa de se submeter em primeiro lugar ao senhorio do império e ele vai se submeter a Deus. Ele se prostra ali diante de Paulo e Silas, diz a palavra de Deus, ele vem correndo, trêmulo, e se ajoelha diante deles, dizendo, olha, tem um Senhor maior do que eu. E não era Paulo e Silas, mas era aquele que estava com Paulo e Silas ali, o Senhor Jesus. E essa atitude do carcereiro é a atitude de todo que se afirma ser crente, professa a sua fé. Ele se prostra e reconhece o senhorio de Cristo na vida dele. Ele, trêmulo, se prostra diante de Paulo e Silas dizendo, olha, vocês estavam orando e louvando agora há pouco. O poder de Deus está operando nesse lugar, fazendo com que a cadeia trema diante de um grande terremoto. As portas se abrem e vocês não fugirem, isso só pode ser o poder de Deus. E ele fala, por favor, me ajudem, me socorram. E ele se prostra diante dele. E muitas vezes, meus irmãos, nós afirmamos ser crentes em Jesus. Nós dizemos com a nossa boca, tu és soberano, mas nós não nos comportamos como quem se prostra diante dele, antes nós nos desesperamos. Ficamos aflitos, como se Deus tivesse perdido o controle. Ele não perdeu em nenhum momento. E nós sabemos disso no nosso pensamento, no nosso intelecto. Mas muitas vezes essa realidade demora a descer para o nosso coração e ser traduzida em atitudes práticas em nossa vida. Fato é que quando Deus opera em nossas vidas, nós reconhecemos que Ele é autoridade sobre nós. Que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. E vai levar a gente a se prostrar, a se humilhar diante dele, a nos humilharmos diante do Senhor. Não existe espaço para soberba e orgulho no reino de Deus. Alguém que continua com o olhar altivo, nariz empinado, dizendo, eu é que sei da minha vida. Que não aceita repreensão, que se melindra com qualquer crítica, que explode com qualquer palavra de exortação, que se deprime com qualquer admoestação na vida dele. Não. O crente de verdade, aquele filho de Deus, o cristão, é aquele que essencialmente se humilha diariamente, reconhece a sua pequenez diante de Deus. Então, se há alguma área da minha ou da sua vida em que nós ainda mantemos um olhar altivo, às vezes a gente até se esconde no nosso jeito. Não, é porque meu jeito é assim, porque a minha forma de falar é assim, Deus me fez assim, e quem quiser que goste. Meus irmãos, isso não é atitude de crente. Precisa ser quebrantado, transformado pelo nosso Deus. A palavra segue dizendo, no versículo 30, depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo?
E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Meus irmãos, a primeira vez que eu li esse texto eu pensei, quando a gente está estudando o texto, a gente precisa fazer perguntas sinceras e o mais profundas possíveis para o texto. Eu pensei, será que o carcereiro não estaria perguntando o que eu posso fazer para ser salvo da condenação de Roma? Como é que eu faço? Vocês vão voltar? Vocês me ajudam aqui a fechar os cadeados? Ou será que ele estava fazendo uma pergunta de ordem espiritual? E a resposta a pergunta dele era: o que faço para ser salvo da condenação eterna? Porque ele não seria condenado por Roma por dois motivos, a princípio. Primeiro, porque eles não fugiram, estavam todos ali. Segundo, ainda que eles tivessem fugido, ele poderia alegar que a causa da fuga dele foi o terremoto e não a incompetência dele. Então a pergunta do carcereiro aponta para a consciência de uma realidade espiritual. Ele pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o próximo ponto da nossa mensagem é que a salvação, ela só é operada em quem se reconhece que está perdido. Não tem salvação, não tem conserto, redenção para aquele que acha: eu não preciso de Jesus. Eu já sou suficientemente bom. Eu dou conta de resolver os meus problemas na minha vida. Ninguém pode apontar o erro na minha vida. Eu sou perfeito, eu não preciso de salvação. Para quem tem um coração orgulhoso, duro, para esse não há possibilidade de salvação. A salvação só é operada em quem, alcançado pela graça, reconhece que está perdido. Antes da boa notícia do Evangelho, nós temos a má notícia do nosso terrível estado de perdição. E ele fala, reconhecendo: como é que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Talvez uma resposta que tenha como pano de fundo a realidade cultural e religiosa que o carcereiro tinha. Porque ele vivia numa cultura ali greco-romana, em que para agradar os deuses ali, ele precisava fazer rituais, oferendas, pagar valores, participar de prostituição cultural e tantas outras coisas envolvidas ali. Então era natural que ele pensasse: eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo, porque eu reconheço que eu estou perdido, e eu encontrei aquele que é um Deus maior do que os deuses romanos, aqueles que a gente adora. O que eu preciso fazer para ser salvo? Então eles respondem: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você não precisa fazer nada, apenas creia, acredite, tenha fé. E que essa fé não seja apenas de uma declaração verbal de quem diz: não, eu acredito, mas que seja uma fé que transforma, muda, influencia e encharca todas as áreas da sua vida, todas as suas decisões, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ações e especialmente as suas reações. Porque crer e agir não é tão complicado, mas crer e reagir, eis aí onde está a essência da sua fé. Quando você passa por momentos de aperto, privação, escassez, dificuldade, aí nós podemos ver como está a nossa fé. Meus irmãos, nós conhecemos a história de Jó. Aquele que Deus tira todas as coisas dele, o diabo vai e fala: Deus, será que esse teu servo daí, ele é fiel mesmo? Ele crê de verdade? Fala: esse meu servo é fiel, eu conheço ele. E aí o diabo vai e começa a tirar as coisas dele, sob a permissão e o plano de Deus, e ele perde família, bens, saúde, amizades, e houve tanta coisa ruim, passa por tanto sofrimento, mas no final das contas, a graça de Deus o sustentando durante toda a sua história, ele afirma: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
A minha fé está mais firme do que no começo, porque ele adorava a Deus. Ele oferecia sacrifícios até pela sua família, mas tendo passado tanto tempo de tribulação, de dificuldade, a sua fé foi provada. E o que nós lemos aqui sobre a conversão do carcereiro, ele escuta aquilo que é mais importante para a vida de um filho de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo, e você será salvo. Você e toda a sua casa. Creia, somente creia. O dízimo não vai te salvar, a frequência na igreja não vai te salvar, o trabalhar na igreja não vai te salvar, o levar uma vida de santidade não vai te salvar. O que salva é a graça de Deus e a forma como respondemos pela graça de Deus em fé. É isso que nos salva. E é claro, se essa fé é de verdade, ela vai influenciar todas essas áreas da vida que foram citadas. Não vai ser uma fé apenas de ordem racional, fria, mas vai ser uma fé que vai influenciar, impactar todas as áreas da minha vida e também a minha família. Ele segue e completa dizendo: você será salvo, você e toda a sua casa. E, meus irmãos, esse não é um texto para a gente pegar fora de contexto e dizer, bem, então se eu me converter, isso é garantia de que toda a minha família vai ser salva? Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é, você, carcereiro, líder da sua casa, depois vamos ver que ele vai trazer a família dele. A sua fé sendo uma fé legítima, genuína, forte, a graça de Deus alcança você e alcança a sua casa, abençoa. E é uma grande chance de que também a sua casa seja salva, ela seja alcançada. Que dentro da sua casa também tenham eleitos de Deus. Você e sua casa serão alcançados por essa graça. Começa sendo a sua fé. E quando os seus filhos são pequenos, é a sua fé que os conduz no caminho do Senhor. Mas chegará o tempo que eles precisarão fazer a sua pública profissão de fé. Mas eles vão crer, porque Deus há de usar esse meio de graça, a sua fé, o seu testemunho, para alcançar o coração dos seus filhos. Quando ele olhar para você e perguntar, como é que um crente vive, como é que um filho de Deus, um cristão vive, ele vai olhar, em primeiro lugar, para os seus pais. Se tiver harmonia com o que você fala e o que você vive, há uma grande chance de Deus usar aquilo para converter o coração da sua família. Mas se houver uma disparidade, fala uma coisa e vive outra. Que grande, enorme pedra de tropeço nós seremos na vida daqueles com os quais a gente convive na nossa casa. Que grande responsabilidade. Fato é que a salvação só pode ser operada em quem reconhece que está perdido. Versículo 32, a palavra de Deus segue dizendo: e pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Meus irmãos, entre o versículo 31 e o versículo 32, muito provavelmente, há uma cena que não foi relatada. É possível que no meio daquela noite o carcereiro tenha mandado chamar toda a sua família, depois de ouvir, nós precisamos crer, a minha casa, e no meio da noite, imaginem a cena, depois do terremoto, ele chegando em casa e acordando, falando, vem cá, tem uma notícia urgente, que não pode ficar para amanhã, que não dá para a gente deixar para depois, vem ouvir isso agora. E ele traz a sua família, tanto que depois nós vamos ver a casa dele sendo batizada ali. Ele dá prioridade para que a família dele escute a palavra de Deus. E eles pregaram então a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Eu faço uma pergunta para mim e para você de forma muito sincera, mas muito séria. Que prioridade a gente tem dado para trazer a nossa família aos pés do Senhor para ouvir a respeito da palavra dele? Que prioridade a gente tem dado para nos preparar no sábado anterior para a gente dormir cedo, descansar, estar inteiro para a escola dominical, para ouvir a palavra de Deus, para que aquilo seja alguma coisa intencional, recorrente e vá construindo um edifício
espiritual no coração e na mente dos nossos filhos. O versículo 32 diz para a gente que os filhos de Deus, eles precisam saber articular as verdades do Evangelho, e esse é o próximo ponto. Paulo e Silas, naquela prisão, articularam clara e objetivamente a respeito das verdades do Evangelho, pregando para o carcereiro e para a sua família. Pensando, quem sabe essa vai ser a única oportunidade que eles vão ter. E nós? Será que a gente sabe explicar a nossa fé e sabe explicar aquilo que a gente crê? Será que a gente sabe organizar as ideias a respeito do Evangelho? Deus criou o ser humano desobedeceu a Ele, o ser humano se afastou de Deus, mas Deus providenciou um Salvador para que a aliança ela fosse restaurada. Será que nós temos a consciência, a gente sabe articular isso? Se a gente não sabe, a gente precisa saber isso. E se você não sabe, você precisa pedir ajuda. Nós temos uma classe de escola dominical toda a manhã de domingo, a partir das 9 horas. Excelentes professores, com temor, tremor, mas sem modéstia, talvez com os melhores professores que a gente tem aqui na região. Sério mesmo. E a gente muitas vezes despreza isso. Mas a nós será dada a responsabilidade e será cobrado. Você tem aprendido a respeito da palavra de Deus? Você sabe falar e articular essas verdades de forma clara? 1 Pedro capítulo 3, versículo 14 diz: mas mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Você se considera preparado para pregar o Evangelho? Você sabe, se alguém perguntasse assim, o que vocês pregam aí? O que você crê? Como é que a sua vida foi mudada? Nós precisamos conhecer e saber explicar. Versículo 33, a palavra de Deus vai seguindo para o final do texto. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da família da casa dele foram batizados. E o próximo ponto é a verdadeira conversão. Ela se traduz em atitudes práticas de comprometimento. João, diminui um pouquinho, por favor, tá? A verdadeira conversão se traduz em atitudes práticas de comprometimento. Não apenas os presos não haviam fugido, o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas, ele ouviu o Evangelho, ele trouxe a casa dele ali para ouvir o Evangelho também, e a conversão dele colocava agora ele em risco, porque ele não deixou os prisioneiros fugirem, mas o que ele estava fazendo? Cuidando das feridas dos prisioneiros. E ele começa a lavar aquelas feridas ali, porque a conversão, quando ela é genuína, ela se traduz em atividades práticas de comprometimento. A nossa visão tem a palavra comprometida. Nós queremos nos comprometer com a proclamação da palavra de Deus, falando, mas também com as nossas atitudes, estendendo a mão para aquele que tem necessidade, acolhendo aquele que precisa. Diz a palavra de Deus aqui que eles lavaram as feridas. E reparem, tem um elemento aqui que é comum entre as duas coisas. Primeiro, a água. O elemento da água. Eles lavaram as feridas dos açoites e logo a seguir os membros da família foram batizados. É muito provável que a mesma água que foi usada inicialmente para lavar as feridas foi a água que eles usaram para ser batizados. E aí, meus irmãos imersionistas que praticam o batismo por imersão, eu acho que aqui a gente tem um texto que é mais difícil da gente explicar. E a gente não é contra, é possível ter um batismo por imersão, mas aqui é muito provável que o batismo tenha sido por aspersão, com aquela água ali, lançada água sobre a cabeça daqueles homens, então eles foram batizados. Ele e os membros da casa dele, que também creram, e aqui nós também podemos
apesar do texto não dizer claramente, chegar à conclusão de que crianças também tenham sido batizadas ali e que quando chegassem na sua idade da razão, precisariam fazer a sua profissão de fé. Mas fato é que a verdadeira conversão, ela vai ser traduzida em atitudes práticas de comprometimento. Primeiro, serviço. Lavaram as feridas dos açoites. Segundo, eles se batizaram. Eles disseram, olha, a gente não está aqui olhando só pela janela, a gente não está interessado e curioso, mas eu vou me batizar. E a notícia se espalhou. E as pessoas iam ouvir que o carcereiro foi batizado. E eu e você precisamos perguntar, como a nossa experiência de fé, como aquilo que a gente diz crer, se traduz em atividades práticas que demonstrem o nosso comprometimento. Eu sou um consumidor de sermões, de experiência religiosa, ou eu sou um servo de Deus, comprometido de dizer, Deus, eis-me aqui. Onde é que tem gente para servir? Onde é que tem açoites, onde é que tem feridas oriundas de açoites que nós precisamos lavar? Onde é que tem gente desesperada que precisa de uma palavra de esperança? E o texto termina, versículo 34, dizendo, então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. O texto começa com uma situação de desesperança. Desespero pela condenação. O começo do relato fala de um homem que estava a ponto de tirar a própria vida desesperado, porque seria morto pelo Império Romano. E termina com um homem alegre, tirando os prisioneiros de dentro da prisão e levando para sua própria casa. Meus irmãos, havia um grande risco implicado para aquele carcereiro em levar os prisioneiros para sua casa. Ele, ao fazer isso, ele estava dizendo para o Império Romano, olha, eu não obedeço mais em primeiro lugar a vocês, mas eu vou cuidar desses homens. E o último ponto da nossa mensagem é a verdadeira conversão. Ela vai se manifestar em comunhão e em hospitalidade. Hospitalidade cristã. Meus irmãos, se a gente é crente de verdade, a gente anda com crente. O Espírito Santo conduz a gente a estar com o seu povo. Tenho falado isso repetidamente. Crente anda com crente. Eu não estou dizendo que crente só anda com crente. Mas eu estou dizendo que se você crê, é natural que você queira estar com outros que também creem. Se na sua lista de amigos e pessoas com as quais você convive, você não tem ninguém com o qual você conviva, das duas uma. Ou você é missionário num campo transcultural, não alcançado, onde ainda não há nenhum crente, ou talvez eu precise, nesses dias, rever a minha caminhada. Porque somos salvos para caminhar com uma família, com um corpo, onde a gente se encoraja, se anima, se exorta, e a gente precisa caminhar com o povo de Deus. E é assim que Deus faz. Crente caminha com crente. Ninguém foi salvo para caminhar sozinho. A verdadeira conversão, ela vai se manifestar em comunhão e em hospitalidade. E de novo, no livro de Atos, nós vamos ver as pessoas abrindo as portas da sua casa e levando os outros para dar trabalho na sua casa, comer junto. Nós já vimos isso ali no capítulo 2, versículo 46, dizendo que eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Na conversão de Cornélio, Cornélio fala para Pedro, fique aqui em casa, demore aqui. Hospitalidade, gente que abre as portas da sua casa, e mais que abrir as portas da sua casa, abre as portas do seu coração. Porque receber alguém, um hóspede na sua casa, dá trabalho, gente. Você queria dar aquela cochilada gostosa e não dá satisfação para ninguém. Terminar de assistir aqueles 2 últimos episódios do seu seriado preferido, mas você vai receber alguém na sua casa, vai dar atenção para ela. Isso vai ser uma alegria para a sua alma.
Hospitalidade cristã. Quando Lídia se converte, ela fala para Paulo e a sua equipe missionária: fiquem aqui em casa. Hospitalidade é alguma coisa muito destacada na palavra de Deus. São muitos os textos que falam: abra suas casas, recebam seus irmãos, tenham comunhão, desfrutem disso. Se a nossa rotina tem tanta atividade, tem tanta demanda, tem tanta responsabilidade, que eu nunca tenho tempo para estar com os meus irmãos, para desfrutar da presença dele, para falar das coisas a respeito da nossa fé, talvez a gente precise rever algumas dos itens da nossa lista de coisas a serem feitas. Fato é que a verdadeira conversão, ela sempre vai se manifestar em comunhão e hospitalidade. E eu volto a falar, terminando essa mensagem de hoje. Será que valeu a pena para Paulo e Silas serem açoitados, presos, pés presos no tronco? Sim, valeu a pena. Imagine a alegria de, depois de ter sido açoitado, acusado injustamente, eles verem uma família que entregou a vida ao Senhor, que ele pode chamar agora de irmão, alguém que estava desesperado, mas agora vê que a vida dele tem um valor eterno. Vale a pena. Que Deus nos abençoe e continue nos usando para proclamar libertação aos desesperados, para ser instrumento dele, para limpar as feridas dos açoites que a vida tem dado na vida das pessoas. E assim o nome do Senhor ser exaltado em nome de Jesus.